Sim, pode ser que o mundo do vinho seja complicado algumas vezes, mas é para isso que eu estou aqui. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre as siglas do mundo do vinho. DOC, AOC, IGT, DOCG, e quanto isso é importante a te ajudar a entender um rótulo na hora da leitura. Bora? Grande parte dos países produtores de vinho catalogam as suas produções de acordo com regras próprias. De maneira geral, elas se referem à região e ao método de produção de cada vinho. São aquelas abreviações ou siglas que a gente encontra em vários rótulos por aí. Essa ideia surgiu lá por volta do século XVIII, com o então primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal. Ele queria proteger a produção do vinho do Porto e criou um órgão chamado Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Sim, um nome imenso que eu tive que anotar para não esquecer. Mas esse foi o primeiro órgão que regulamentava as produções de vinho. Com o tempo, outras regiões e outros países foram criando as suas próprias denominações, algumas mais rígidas e outras menos. Todas elas têm o objetivo de delimitar as regiões e controlar a qualidade dos vinhos que são produzidos. Ou seja, é um ponto positivo para nós, consumidores. Mas que classificações são essas? Da onde vêm tantas siglas e o que elas significam? Deixa seu curtir aí enquanto eu vou te falando. As regiões determinam regras que dizem o que pode e o que não pode ser feito em um vinho que tiver dentro da região delimitada. Então vamos começar da mais baixa, que é IGT ou DOP, Indicação Geográfica Típica ou Denominação de Origem Típica. É o termo usado na União Europeia para regiões definidas, mas com regras menos rígidas. Por exemplo, para se encaixar em um IGT ou em um DOP, o produtor precisa basicamente estar só dentro de certa região. Por exemplo, dentro da região da Toscana. Se eu sou um produtor dentro da Toscana, dentro da região demarcada, eu posso colocar IGT no meu rótulo. Nessa classificação se encaixam todos os tipos de vinho, desde os mais básicos e simples até alguns mais complexos. A próxima sigla, DOC, AOC ou DOCG, respectivamente. Denominação de origem controlada, apelação de origem controlada. A OAC é usada só na França, tá, gente? E a DOCG, denominação de origem controlada e garantida. Aqui as exigências aumentam um pouco, vai fechando o cerco, por assim dizer. Ou seja, não basta o produtor estar somente dentro daquela região delimitada. Ele vai ter outras regras para cumprir, para conseguir colocar essa sigla no rótulo dele. Vou dar um exemplo. Para um vinho ser Chianti DOCG, além de o produtor estar dentro da zona de Chianti, ele tem que usar pelo menos 70% da uva Sangiovese no vinho dele e passar 6 meses em barrica no mínimo. Se ele não cumprir uma dessas exigências que seja, ele não pode usar o DOCG Chianti no rótulo dele. No meio dos produtores, existem muitos debates sobre isso, porque algumas regras são muito específicas e muito rígidas, e nem sempre o produtor interpreta que aquela regra é o melhor para o vinho dele. E aí, se ele não obedece àquela regra, ele não se encaixa na denominação e não pode usar no rótulo. Isso significa que o vinho que ele fez não é bom? Não, não significa. Só significa que ele optou por não se encaixar naquela denominação porque ele achou que o vinho dele ficaria melhor de um outro jeito, que não está na regra. De maneira geral, essas denominações são um ótimo guia para o momento que a gente está com o vinho na mão. Ela diz muito sobre aquele vinho. Como eu falei, se é um DOC, você sabe que a regra é menor, mas não significa que o vinho vai ser ruim. Agora, se é um DOC G, já tem outros tipos de garantias. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Não deixa de se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo.